Cristo veio dar sua vida. Jesus Cristo veio salvar. Viva Cristo, Cristo viva. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis isto e puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, paz e bem, hoje o Evangelho lembra a última ceia, no qual Jesus lava os pés dos discípulos, um gesto exemplar de humildade e serviço. Os discípulos, na pessoa de Pedro, relutavam em aceitar que o Mestre Jesus lhes lavasse os pés. Este gesto foi interpretado como uma quebra de hierarquia e esvaziamento da autoridade, e que eles pensavam a sociedade organizada em camadas sociais, sobrepostas segundo a importância de cada uma, num sistema de precedências e privilégios. Jesus recusou-se a pactuar com esta mentalidade, oferecendo-lhes pistas para compreenderem a realidade de maneira diferente. Ele parte do princípio que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Isto vale tanto para o mestre quanto para os discípulos, diante da resistência em acreditar nas suas palavras. Ele reage e diz: se compreenderdes estas coisas, sereis felizes, sob condição de as praticardes. Mais uma vez, Jesus insiste na prática dos seus ensinamentos. Faz-nos um puxão de orelha. É preciso não somente crer, mas sim crer e praticar. Senão podemos nos tornar um novo Judas que acabou praticando ao contrário, ou seja, traindo o próprio Filho de Deus. Aquele que come o pão comigo, levantou contra mim e seu calcanhar. Somos nós que comemos o pão com Cristo, que comemos o pão que o Cristo vivo, que proclamamos sua palavra a outros, e depois levantamos contra ele o nosso calcanhar? Não, isso não pode acontecer, prezados irmãos e irmãs. Vamos rezar mais, se preciso jejuar,
para que não cedamos às seduções do maligno, que não cessa de tentar nos arrastar para longe de Deus. Nós somos os mais visados por ele, porque somos da linha de frente. Somos missionários, somos escolhidos, por isso nos constitui em sal da terra. Isto exige de nós muito cuidado para não perdermos a nossa essência, que é a do acolher, viver todos os seus ensinamentos. Por outro lado, ele nos escolheu e envia para anunciar sua palavra, pois nos assegura: em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviei, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Entretanto, trata-se de saber que o Senhor é aquele que enviou Jesus, segundo a afirmação do Mestre. Sem dúvida, ele está falando do Pai, que fez de Jesus servo e enviado, e que acolhe também os discípulos do Filho como servos e os envia em missão. Se for possível falar em hierarquia, convém saber que só existe uma, a que sobrepõe Deus ao ser humano, o Criador, a sua criatura. Além desta, qualquer tentativa de classificar as pessoas em mais ou menos importantes será sem cabimento. Quem se imagina superior aos demais está usurpando o lugar de Deus. Só Ele é o Senhor. Todos nós somos irmãos e irmãs. Nesta ordem de ideias, o gesto de humildade de Jesus é perfeitamente compreensível. Ele agiu como servo, por ser servo, e como ele, todos devemos agir, pois também somos servos. Portanto, o gesto de Jesus só é incompreensível para quem não pensa como Jesus. Pense nisso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.